Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer também a todo mundo a participação, o desejo de estar também, né? E que quiser levantar a mão para poder falar, para poder perguntar, para compartilhar também, acho muito legal a gente se colocar, porque eu acho que o texto, né, está ali presente em todos os lugares. Recentemente eu tenho descoberto como o texto, a gente vive em várias culturas, tem várias tradições diferentes, mas o texto ele está permeando ali em todos os lugares, de forma... Peraí que tem alguém querendo entrar. Acho que entrou. De forma muito no corpo, né? Está ali no corpo, está ali na presença, no dia a dia. Então, é importante também a gente fazer essa troca, que eu quero ouvir como é que esse tecido e esses fios compõem a vida de vocês, assim, a partir das obras que eu vou apresentar aqui para vocês. Nessa primeira aula, eu pensei da gente fazer uma... Vou trazer aqui algumas mulheres que eu pesquiso, que eu estudo também, que utiliza o têxtil, não necessariamente só o bordado, mas o crochê, utiliza a tapeçaria, utiliza o retalho para poder criar, expressar, pesquisar também essa memória, todo esse conjunto, assim, que são mulheres do Brasil, especificamente, são mulheres do Brasil, especificamente, e que elas são de regiões diferentes, e algumas dá para perceber que tem uma concentração maior no nosso país. Então, não só uma concentração, mas de uma pesquisa que é mais avançada. Então, quando a gente se trata do Sudeste, por exemplo, é como se existisse mais interesse e mais reconhecimento dentro dessas artistas, que é uma pena, porque eu acho que o nosso país ele é composto por pessoas assim gigantescas, com tradições e riquezas, e não tem tanta pesquisa assim, né? É até uma dificuldade. Eu acho que se vocês um dia se parar para pesquisar artista têxteis do Brasil no Google, vai perceber uma ausência de pessoas que, quando você está no Instagram, você tem mais reconhecimento ou você tem mais acesso. E aí, mas é uma pesquisa bem legal, bem interessante, que acaba acontecendo muito no dia a dia. A minha pesquisa ela parte muito dessa troca também, de pessoas que eu vou conhecendo durante as feiras, durante as exposições, de gente que eu nunca vi, que eu, nossa, como assim você trabalha com esse material, nunca nem chegou para mim, e que vai ofuscando, porque eu acho que também é até uma forma de pensar onde esse texto está, né? A gente está aí nesse lugar todo instante, questionando esse tecido, onde é que ele está se localizando, mas é como se existisse um lado um pouco ausente ainda, sabe? Tipo, ele não é tão, dentro das artes visuais, ele ainda não é tão colocado, ele não é tão enfatizado. E aí eu quis trazer nessa primeira aula para a gente poder trabalhar essa leitura da imagem, perceber, né, observar uma imagem, observar uma obra, e identificar o que é, qual é esse tecido, qual é esse material, qual é essa renda, de onde vem, porque a gente tem uma quantidade enorme assim de produções manuais dentro do nosso país. Então, ter essa identificação também é um modo de valorização, de reconhecimento de quem faz, de onde vem, também desse sistema da divisão rural e da divisão urbana, porque dentro do sistema rural a gente tem coletivos, já quando a gente vai para o urbano, a gente já se depara com aquela artista mais sozinha, mais solitária dentro do seu ateliê, e essa produção ela acaba sendo, se conecta uma com a outra, né? Porque quando a gente utiliza a renda, por exemplo, eu utilizo muito a renda que ela é produzida em Passira, que é um interior daqui de Pernambuco. Então, de alguma forma, a gente está se conectando, mas eu ainda estou produzindo sozinha dentro do meu espaço, né? Mas eu utilizo um bordado, uma renda que é feito por mulheres de um grupo grande, assim, né?
existe essa conexão e acho muito legal, assim. Então, eu preparei fiz um repertório, assim, uma curadoria bem legal de mulheres, que é muito interessante para, no final, a gente também fazer algum exercício prático, porque eu espero que, a partir dessas obras, vocês se provoquem também, pedir para vocês trazerem papel, lápis, risquem, rabisquem, façam o que querem, criem elementos, palavras, gestos, linhas, para a gente poder ultrapassar também, né? Porque eu acredito que o fio, ele também é essa linha, né? Então, a gente está sempre conduzindo ele, que também é o lápis, que também é a palavra, que também é essa construção desse suporte, tá? Apresento que essa primeira imagem aqui do slide, vocês estão vendo o slide tudo certinho aí? Essa obra é de Sônia Gomes, ela é uma artista, assim, primordial no nosso país, está tendo uma visibilidade muito legal, e essa imagem, ele é um mural, ela está recortada um pouco nessa imagem, eu vou trazer ela durante as aulas, trabalhar um pouco da Sônia Gomes, porque ela tem um trabalho com um retalho muito interessante, como dá para perceber, essa imagem ela é composta por vários tecidos de várias texturas, né? A gente vê uma renda, a gente vê uma chita, eu acho que é uma chita aqui no canto laranja com verde, né? Como tem essa azul, tem um veludo, tem essa renda que está na frente desse veludo, que é muito interessante também. E Sônia Gomes é uma artista de Minas Gerais, que hoje ela está morando em São Paulo, que ela faz uma pesquisa em cima desses retalhos e ela cria objetos tridimensionais. Então, ela pega esses tecidos e ela torce ele. E aí ela cria umas esculturas que eu vou apresentar para vocês ao longo do curso. É muito interessante. Vou passar aqui. Apresentando o curso, hoje a gente vai falar sobre artistas texto brasileiras, vou trazer outras artistas que trabalham com texto dentro do próprio trabalho, né, porque não necessariamente o texto é a matéria principal. Acaba que, assim, né, dentro das artes, eu estudo artes visuais, então a gente debate muito que o texto, o tecido, ele está basicamente quase todas as linguagens como se torna de um suporte, né? Até a pintura, aquela tela ali para poder se tornar uma pintura, se tornar aquele suporte, ele é um tecido antes, né? E aí tem toda uma preparação do tecido para poder se tornar ir para aquele quadro, poder ser o suporte para colocar uma acrílica, um óleo. Então, tem artistas que trabalham com a pintura que eu digo é a pintura com acrílica, com óleo, com aguache, e utiliza o texto para fazer essa intervenção, assim, né? Não é o ponto principal, mas também que acaba permeando por um lugar muito de memória, assim, tanto de um lado como do outro, e é até interessante perceber como tudo vai se conectando e como o texto ele vai puxando de alguma forma, assim, né? Quem tem mais hábito de fazer produções, de criar, de experimentar e usa o texto, percebe que, sei lá, em algum momento o tecido ele vai voltando, ele vai chegando junto, assim, parece que vai faltando e ao mesmo tempo pode ir complementando ali. E a gente vai fazer essa leitura de imagem. No final, eu passei uma atividade para casa, mas se a gente conseguir ter um tempo aqui, seria legal a gente fazer essa atividade aqui. Essa imagem aqui a gente chama de fiandeiras, que é de Minas Gerais, que é incrível esse tear. Acho que não lembro se o nome, eu acho que é um tear aqui atrás, assim, mas ela tem toda a preparação de fio que também volta para essa questão do coletivo, né? Tipo, essa produção. Minas Gerais tem uma concentração muito grande na produção do fio, na produção da peça. Eles fazem assim um processo meio que completo, assim, né?
eu tenho muito interesse de visitar para poder descobrir como é. E aí são essas máquinas assim que elas vão pegando fio, elas fazem o tingimento natural também. Acho que aqui do lado direito, não sei se eu acho que para vocês é do lado direito, no chão, no pezinho dessa senhora aqui, dá para ver que tem uma, como fosse um prato com alguns fios enrolados, como fosse uns novelos, sabe? E aí, tipo, elas fazem o tingimento natural da própria fibra, assim, né? É muito legal. E aí, abrindo com essa um texto que se chama Corpo e Identidade no Espaço Escolar, Linhas, Tramas e Bordados, como textura de si, do Walter Boulos, que é muito interessante também. Uma coisa que é importante falar, quando acabar a aula, eu vou enviar o material com algumas referências, alguns vídeos, para quem gosta de pesquisar mais, os textos que eu leio, a partir dos artigos, de revistas, de matérias, que eu acho que é muito interessante também a gente fazer esse mapeamento, né? De quem a gente está falando, para quem a gente está falando também, e eu acho que serve até para entendimento, não só como artista, mas como pesquisadora, como uma pessoa curiosa também, que quer conhecer mais, que quer saber, que quer ter essa leitura. E aí tem essa parte que é muito interessante, que ele fala ao intercender-se e fazendo um trabalho sobre si mesmo, mistura-se suas interferências de si, emaranhando, que traz o traço da sua própria existência encarnada numa roupagem, que aqui não tem busca tanto, que aqui não busca tanto comunicar algo, mas aprender a sentir. E aí a primeira artista que eu apresento a vocês é Yuli. Não sei se vocês já tiveram contato com as obras de Yuli. Eu descobri recentemente e eu fiquei assim muito encantada pela forma como essa palavra ela é feita em um pedaço de tecido tão pequeno. É 5 por 5, gente. É muito assim, miudinho. Se pegar uma régua, você vai ver que é muito pequeno. Então, e ela faz essa pesquisa, ela é do Rio de Janeiro, ela faz uma pesquisa sobre o tempo, sobre essa questão do o tempo do bordado, o tempo do nascer, o tempo das plantas, o tempo das coisas. É bem interessante, assim. E eu gostei muito como esse branco, né, que ela utiliza. De início eu achava que era como fosse uma gaze, sabe? Tipo, um gaze de hospital, assim, mas depois identificando, eu acho que já é um tecido que tem uma trama mais fechada, e ela coloca na legenda que é linho, e, e é bem bonito, assim, né? A forma como ela contorna traz esse vermelho, desse contraste muito, muito grande, e as palavras também, né? Estar longe, sempre perto, esperar o tempo acabar com as distâncias e imaginar encontros. A gente, 2021, a gente imagina que estávamos vivendo uma pandemia, então dá para se aproximar um pouco, né? Que eu acho que isso também é bem interessante quando a gente reconhece o ano, a produção e aquilo que a gente viveu, mesmo estando longe. Então, acaba que é um sentimento que estava ali com várias pessoas, né? E ela tem esse outro projeto que se chama Livro Linha a Linha. Eu amei esse nome, assim. Esse LLL, Livro Linha a Linha, que é um livro que foi feito por muito tempo. Ela pegou vários tecidos, fez uma pesquisa com folhas e bordava essas folhas, assim, né? E é muito interessante, assim, perceber que como o cotidiano, as coisas que chamam atenção dentro da nossa percepção, do nosso dia a dia, aqueles elementos que mais nos cativa e de uma forma que nos cativa e transformar e trazer isso para o texto, né? É muito, muito legal, assim. E também esse livro, eu não sei quem experimenta muito o texto ou o bordado, já pensou em criar algum livro, eu já tentei várias vezes, toda vez assim, tenho um que eu estou construindo
vai demorar um pouco, assim, para poder entender, porque às vezes eu começo a fazer e vou me perdendo em outras coisas, mas é muito, muito interessante, assim, perceber a construção, né, esse registro que vai além do, é um livro, né, ele vai além do, ele sai da parede, ele ocupa as mãos, né, ele é, tem uma, ele é folheado ali, ele é um tecido que requer uma, ele é mais mole, então quando você passa ele tem aqueles fios, eu acho lindo esses fios que dá para que tá saindo assim, porque também com o tempo ele vai soltando, ele vai mudando de cor, né? O tempo está agindo ali em cima desse tecido, assim como os próprios elementos que ela traz e o tempo, né? Como o tempo dentro desse material ele vai interferindo também. Assim. Outra artista também que eu conheci recentemente, que é do Ceará, é Sônia Barreto. Eu fiquei muito apaixonada por esse bordado, as linhas, né? Figurativo, assim, e muito sensível, né? Muito sensível, assim, esse colo da mãe, né? Esse gesto de amamentar, desse braço que curva, assim, eu achei muito, muito bonito. E dentro desse tecido, ele é grande, então eu fico imaginando, né? Tipo, ele ali no lugar um pouco colhido, pequenininho, e trazendo muito essa sensação, né? Desse lugar, desse colo de mãe, desse gesto, desse espaço. Muito bonito. E ela também tem esse. Ela fez uma exposição recentemente que ela trabalha o processo da trama. E aí esse algodão é uma expressão que se chama costura para fora, que ela ainda está em processo, e ela aborda essas palavras, e o que mais me chamou também a atenção no trabalho dela é o tecido que ela usa. Eu acho que esse tecido, eu não consigo identificar direito por causa da qualidade da imagem, mas parece ser como se fosse uma organza, sabe? Aquele tecido bem fininho, um tule, tecido que geralmente é utilizado em vestido, em roupa de noiva, de festa, assim, né? E que ele é um tecido muito sensível para se trabalhar. Então, quando ela traz esse tecido e faz essa intervenção, né, com as palavras, questionando esse lugar de trabalho da mulher, como existe essa exploração e essa condição dentro desse espaço tão sensível assim, é muito interessante pensar, sabe? Esses dois lugares assim. O trabalho dela é muito legal também. Ela tem um site que mostra algumas obras dela assim. Ela não trabalha só especificamente com o texto, trabalha também com o desenho, com a pintura. E aí é bem legal também perceber, né, como vai caminhando. Outra artista também é Bruna, e o que eu mais também trabalha na palavra, a gente volta, vai e volta, e a palavra ela tá ali. Ela, ela é daqui do Brasil, se eu não me engano, ela também é de Ceará, mas hoje ela mora em Portugal, no Porto, e ela utiliza as peças, né, íntimas de mulheres para questionar também esse lugar dessa violência, né, que está aí todos os dias, em todos os lugares, né? Parece que não existe um lugar de proteção assim. E aí eu gostei muito como ela usa esse sutiã e ela escreve embaixo a palavra socorro e que ela cabe assim perfeitamente entre esse arco, né? Dessa curva do seio, então essa palavra cabe assim e ela chama muita atenção
pela cor que ela utiliza, pelo suporte que utiliza. Então, você olha a imagem, a primeira coisa, não sei para vocês, assim, mas quando eu olho, a primeira coisa que me vem é a palavra e depois eu vou identificando o resto da imagem, sabe? E pela construção socialmente, você já identifica o que é que ela quer passar, o que é que ela quer questionar e como é que ela quer dizer, né, através desse tecido, que é uma intervenção também, né? Ela pega uma peça, que é um tecido, e faz uma intervenção em cima de outro, complementando, né, de alguma forma. Deixa eu ver que alguém falou aqui. Ela também utiliza as fotografias. Você que já teve a experiência de bordar, fazer essa intervenção do fio dentro de um papel, é uma técnica muito comum, assim, eu digo. Acho que muita gente já experimentou o furar o papel e passar o fio, que é bem legal também, uma experiência bem interessante. Mas ela utiliza também essas fotos antigas, assim, acho que ela faz uma curadoria também. Dá para ver que é uma imagem que ela é uma foto, né, que ela é passada, porque pelos os riscos de lápis que tem atrás da imagem, e ela também questiona, faz complemento a esse lugar do texto, né? Atrás a imagem de uma pessoa, de um elemento, para questionar também o outro lado quando ela traz essas peças íntimas. Assim. É muito interessante. Essa obra de Bel, se vocês conhecem Bel, Bel é do Rio de Janeiro. Sou muito apaixonada pelo trabalho dela. Acho muito bonito como ela utiliza o fio. Isso é um bordado. Cria uma não uma confusão assim, né? Mas cria um. Você fica, caramba, como é que pode, né? Acho que quem tem a prática do bordado, caramba, são traços muito pequenos, assim, e ela faz obras gigantescas, sabe? Essa é a obra que eu dei uma ampliada, mas na verdade ela é assim. E eu acho muito incrível a forma como ela conduz também, que a gente, de alguma forma, né, traz essa palavra de volta, mas que ela já vai se perdendo um pouco desse formato da língua que a gente entende, né, desse lugar que vai se construindo, assim. E, e sei lá, assim, parece um órgão, ao mesmo tempo um mapa, ao mesmo tempo uma planta, e ela trabalha muito com mulheres, então, se perceber aqui no lado direito, um pouco mais embaixo, tem uma mulher de cabeça para baixo, tem esse pássaro que ele também está muito forte na imagem, tem esse trabalho dela, que é, assim, incrível, 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 a forma como ela, a composição, né, e a sensibilidade dela também, né, de pensar esses elementos assim e fazer e juntar tudo e colocar, faz essa intervenção em cima de uma intervenção, né? Ela utiliza o fio, eu acredito que ela utiliza só um fio e eu assim, né, pelo meu olhar de internet, percebo que parece ser um fio de costura, porque o tex dele é muito fino assim. Você pega um fio de costura, uma linha de costura e uma linha de meada, uma de algodão, você percebe que ela tem uma diferençazinha, ela não é tão áspera, primeiro, né? Então, a de meada ela é de algodão, não sei se toda, mas acho que geralmente eu utilizo é de algodão. Então, já cria outro tipo de textura, já dá outra percepção, assim. E o dela parece ser muito um fio de costura mesmo, assim, sabe? De tão fininho que é. É muito bonito o trabalho dela. Quem puder, eu vou abrir aqui o Instagram dela para olhar, porque ela também tem um.
uma página muito interessante, mas também gosto como ela pensa, ela faz essa intervenção da Terra, ela pensa essa Terra, como nessa primeira imagem aqui, e como ela também se espalha, né? Aqui são 3 mulheres, e ela também faz esse trabalho da uma terra aqui, criando essa unidade, né, entre o bordado e esse material. Mas o que me chama muita atenção também é essa parte de cima, que é como se fosse umas ondas, um tracejado, que ele se complementa muito com o tecido, sabe? Então cria uma atenção, ela traz muito nessa atenção, esse foco dentro do próprio trabalho dela, assim, que acaba sendo uma coisa que eu também tenho que trazer muito pro meu, assim, trazer esse fio mais único, para trazer mais foco, trazer mais percepção, para causar uma atenção, um olhar mais demorado. E é muito interessante, assim, perceber como ela faz esse contraste e o que dá esse distanciamento entre o fio e o tecido, utilizando quase a mesma cor, é mais a intervenção do espaço, né? Onde essa obra está localizada, a luz que bate, à noite ela tem uma experiência, de dia você vai ter outra experiência, se ela estiver dentro do museu, ela tem uma experiência, se ela estiver em casa, ela tem outra. Então, tudo isso vai se colocando ali. Ela tem esse trabalho que sou assim, nossa, incrível. Novamente, a gente traz a linha branca dentro de um tecido branco e esse elemento no meio, essas duas pessoas se abraçando no meio, como esse lugar muito único, mas que esse fio branco em cima desse suporte, ele não se perde. Ele, de fato, cria um lugar muito, acho que fechado ali, um lugar de intimidade, um lugar de sentimento muito bonito, assim, a forma como ela pensa, que, que eu acho que tem um pouco de resistência quando a gente pensa na paleta, assim, né? Nossa, vou fazer um branco em cima de um branco, e aí, novamente, primeiro que o branco dentro de um tecido branco, ele não vai se corresponder da mesma forma, mas também existe toda a intenção, né, do que se quer passar. Eu acho incrível esse bordado dela, nossa, é muito, muito bonito mesmo. Isso é uma série, eu vou mandar um material para vocês, o site dela também, e é uma série que tem, acho que são 7 ou são 8 bordados, essas bandeiras, assim, a forma também como ela expõe, né, é muito, muito bonito também. Tem esse, que é mais um dia, menos um dia, que também eu achei muito bonito, porque ela utiliza como se fosse uma caixa para poder criar esse bordado. E ele fica girando assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar aqui, abrir outra tela para compartilhar. Vocês estão vendo aí a página dela? Olha que coisa linda. Uma delicadeza, meu Deus. Quero mostrar a vocês esse da caixa. Olha o tamanho desse bordado. Incrível, incrível, incrível. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que já passou um pouquinho mais para cima. Mais para cima. Deixa eu ver.
Quem vê aí, por favor, me sinaliza. Aí, ó. Aqui, né? Olha ele aqui. Olha isso, gente. Sério. A forma como ela pensa também, né? Eu achei muito legal, assim, como ela ultrapassa e traz esse tecido que não é muito preenchido, mas que chama a atenção, assim, né? Você fica, caramba. E esse bordado também, que ele sai da roupa que a gente veste, que ele sai do quadro, do suporte tradicional do quadrado e tal, e ele passa aí para a partir de um fio que está ali do teto e que o vento ele está conduzindo e vai girando. Muito bonito, assim. Deixa eu voltar para. Outra artista que eu acho que muita gente já conhece, não sei, mas é Madalena. Madalena é uma artista incrível que não está mais presente em corpo com a gente, mas deixou suas obras, seu legado aí muito forte. Ela é da Bahia, mas foi morar no Rio depois de um tempo. Ela é uma artista que não é muito contemplada na história da arte, inclusive existe uma resistência muito grande de falar dela, porque, assim, né, dentro do nosso histórico do país, sendo uma mulher negra, escravizada, e tem as suas obras, tiveram suas obras um pouco silenciadas, mas hoje a gente está aí nessa luta para poder trazer quem foi Madalena e como ela utiliza esse fio. E aí é interessante perceber que eu saí um pouco desse formato, né, desse tecido, que ele não é mais preenchido, e agora a gente vai entrar em outra fibra têxtil, assim, né, em outro formato têxtil, como existe esse preenchimento. Madalena utilizava fio acrílico. Ai, que legal, nossa, um sonho, um sonho mesmo. Quando eu fui para São Paulo, eu não consegui ver, e eu sei que no Museu Afro eles têm um acervo de algumas peças dela, assim, eu tô querendo ir. E aí ela utiliza o fio, que eu acho que quem já teve contato com o crochê já viu aquele fio acrílico que acaba sendo mais acessível para quem está iniciando, que ele é um fio que esquenta, para quem é muito do calor, assim, percebe que ele tem uma aderência mais quente, mas quem mora em estado frio, assim, acaba utilizando mais para fazer gola, chapéu, né, gorrinhos, assim. E Madalena, ela trabalhava numa casa de arquitetos, de artistas também, e recebia muito material, né? Estava ali dentro daquele espaço também, tendo contato. É impressionante, gente. Assim, eu fico muito. Eu fico horas olhando para a obra de Madalena e pensando como foi que tudo iniciou. Não há muito registro do processo dela. Ela não tem filhos, não teve filhos, né? Então acaba que as pessoas que tiveram contato com ela também não teve muito interesse em dar continuidade ao processo de pesquisa dela, mas não, eu fico assim, caramba, como foi que tudo começou, né? Que pegou uma agulha ali, pega um fio, e a gente vê essa explosão de cores, primeiro, uma coisa que eu acho que é a que mais chama a atenção, é a quantidade de cores. E aí, aos poucos, vai identificando pessoas, mas essas pessoas que também elas são pessoas distorcidas, né? Então, de que lugar é esse que Madalena está falando? Será que é seu lugar de nascimento? Ou será que é do lugar que ela já estava vivendo no Rio de Janeiro? Ela morava ali em Petrópolis, então, Petrópolis é uma cidade que tem muitas festas, né? Tem muitas pessoas comemorando, então de onde vem esse lugar, assim como a Bahia. Essas cores, esses fios, esses bolsos também, assim, que eu ficava, caramba, será que ela
desenhava antes, como é que ela pensava, o que se tinha a literatura como base, o que é que ela lia, o que é que ela pesquisava, o que é que ela conversava também, para poder criar essa pintura, esse quadro de lã, né, que é como ela coloca, assim, é muito, muito interessante, assim, muito interessante pensar nessa composição, nessa intervenção também, uma paleta que assusta, né, para quem não tem muita intimidade com as cores, mas ao mesmo tempo elas se complementam, ela se junta, assim, essa obra é uma obra muito conhecida, ela teve essa exposição no MASP, e depois ela foi para Nova York, teve muita interferência ali com alguns artistas de São Paulo, que deu uma visibilidade a ela vendeu algumas obras, e é uma riqueza, gente, assim, eu acho que é impossível falar da arte têxtil e não mencionar a Madalena, e ela utilizava a junta, vê que interessante, ela utilizava a junta, para quem não conhece a junta, deixa eu abrir aqui uma imagem. A junta é esse tecido aqui, vocês estão conseguindo ver? Esse tecido marrom aqui. E ele é um tecido pesado, né? Ele tem uma goma. Ele tem uma goma pesada, assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante, assim, acho que cabe até um experimento de vocês pegarem um tecido com uma trama mais aberta, um etamine, quem trabalha já com a tapeçaria já tem esse contato, e pegar uma agulha e ficar passando fios, assim, né, e tentar construir personagens, criar algum elemento, trazer até a própria palavra, até para ter contato, para se aproximar um pouco do trabalho da Madalena. Tem esse trabalho que é fantástico. Nossa, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Novamente a gente traz para esse texto, né, que chama atenção, que faz a gente parar, identificar, tentar reconhecer de onde vem, o que é que ela está querendo dizer, ao mesmo tempo se confundir também. Não sei se vocês são muito do avesso, mas, tipo assim, eu vejo essa obra e penso, gostaria muito de presenciar esse avesso, porque eu acho que o avesso desses fios que se cruzam deve ser, assim, uma coisa espetacular. E eu, se eu não me engano, as telas dela é fechada atrás, que eu acho uma tristeza para quem é do mundo têxtil e gosta de ver esses fios traçados, assim. Mas é muito bonita, assim, também. Novamente, a composição, né? Esse vermelho, mas tem esse verde, esse cinza, que parece que quando ele está fora da trama, eles vão se perder de alguma forma, mas quando ele acessa esse lugar partindo de outra cor, ele vai criando uma imagem que se torna uma festa, assim, para mim a obra de Madalena é uma riqueza de festa, obviamente de um espaço, que isso é uma coisa que eu tenho que trazer muito no meu trabalho também, que é criar esse lugar mais lúdico, mais interessante para se habitar, onde num sistema onde a gente vive, que a gente precisa trabalhar muito, precisa fazer muito, precisa criar tudo muito, e eu fico pensando se Madalena não tinha um pouco disso também, colocar nas obras dela esses espaços, assim, sabe? Com esses animais, muito legal. Tem essa artista, e aí a gente entra agora nas obras do tecido com a intervenção do tecido, né? Quando a gente pega esses retalhos e aí a gente vai juntando os retalhos. Não sei se vocês têm o hábito de guardar peças que não usam mais, e aí de repente você vai
pega essas 2, 3 peças e corta e cria outra peça e vai fazendo essa construção, né? Ou pega uma renda, acho que a renda ela é um tecido que traz muita memória, tá? Esse tecido muito sensível, mas também cheio de como vem, né? Eu sou filha de costureira, mas minha mãe, ela fazia vestido de noiva. E aí eu aprendi a bordar na alta costura, não no bordado do ponto cruz, como geralmente as pessoas aprendem. Então, eu aprendi a bordar no tule, eu aprendi a bordar na organza. Foi o meu primeiro contato, assim, com o bordado. Na renda, eu lembro que ela tinha uma senhorinha que fazia as flores bordadas e depois eu colocava as pérolas nessas flores, assim. Então, e eu achava muito bonitinho, porque a gente ia na casa da senhorinha e aí ela vinha, sei lá, uma idosinha de 80 anos, e dava aquele tecido todo dobradinho, assim, no papel, toma aqui. E aí minha mãe abria e dizia, nossa, olha, dá para fazer uma saia. E a gente ia vivendo o processo, né? Eu fazia, colocava as pérolas, depois ela montava o vestido, e a gente ia no casamento, a gente via a noiva utilizando o vestido. Então, tem toda uma história que vai se contando, né, dessa peça que vai sendo utilizada, por quem vai sendo utilizada também. E essa artista, ela tem um trabalho muito legal, que também é fazer esse recolhimento, né, desse tecido, desses retalhos, desse texto, e utilizar o fio, assim. Eu achei muito interessante como ela utiliza o bordado, né, para poder juntar esses fios, mas que é uma colagem, assim, né, uma colagem de tecido, né, você vai pegando os retalhos e vai juntando no outro. Eu tenho algumas amigas que trabalham com uma colagem de papel. Você pega o papel, revista, né, e vai poder fazendo essa composição, assim, que é um exercício também muito legal, você pegar vários papéis coloridos e tentar criar, mas também eu gosto muito de pegar o próprio tecido também. Eu acho que o tecido é bem mais, acho que me traz mais memória, mais afeto, assim, né? E aí ela também utiliza o tingimento, não sei se você já tiver a experiência com tingimento, que é bem interessante também, poder preparar o próprio tecido e é um tingimento que você não tem controle, assim, né? Se faz o processo, mas o processo químico que está acontecendo ali é que vai dar cada um a sua resposta, que acaba sendo muito esse têxtil, né? Quando uma coisa que acontece é de fazer a mesma peça 2, 3 vezes, a mesma peça ela nunca vai ser a mesma peça, ela vai sempre vir diferente, vai vir uma cor diferente, vai vir um formato diferente, porque cada um ela é única. E aí eu acho que o texto ele está ali nesse meio também. Se vocês têm a experiência de comprar o tecido, né? Você vai na loja ou comprar a linha também. Ah, eu quero uma linha de tal número. Quem trabalha com tapeçaria sofre um pouco com isso. Eu conheço algumas amigas que trabalham com tapeçaria e fica, nossa, às vezes eu estou trabalhando com verde, aí eu volto lá para comprar o mesmo número e aí a produção já foi diferente, modificou esse verde, né? E aí tem esse choque. É interessante pensar nisso, assim, perceber, né? Tem essa artista que é Clara, não sei se você já conhece, mas ela é daqui de Recife, da minha terra. É uma artista que tem uma pesquisa incrível. Clara questiona muito esse lugar da mulher. E eu gosto muito, assim, eu me deparei com o trabalho de Clara numa exposição que teve aqui, que ela questionava o lugar de trabalho da mulher e como ela traz os elementos, assim, sabe? Tipo, é uma forma de questionar mesmo, de olhar e tentar buscar a partir dos elementos que ela traz o que ela quer dizer. Então, ela tem um trabalho que tem um esforço de leitura de imagens, sabe? Clara tem um projeto muito bom também, que eu vou colocar quando eu mandar o arquivo para vocês, que se chama Mulheres que Tecem, de Pernambuco, que é um projeto que ela faz um mapeamento de todas as artesãs técnicas daqui de Pernambuco,
Tem um site explicando várias artistas também, que também volta para aquele lugar que eu falei na primeira aula, né? Na primeira aula, não, no início da aula, que é a gente reconhecer quais são as nossas tradições, né, também. A renda renascença é muito conhecida aqui em Pernambuco. Quem faz essa renda renascença, como surgiu, como veio parar aqui, o filé. Tem um livro, deixa eu pegar aqui para vocês, que também seria muito interessante. Não sei se vocês já se depararam com esse livro aqui. Ele foi lançado recentemente, se chama Textos do Brasil. Ele é incrível, ele é muito bom, assim. E ele não só, ela não só apresenta todas as técnicas que a gente tem no país, como ensina também. Então, a gente tem a renda renascença, e aí explica como é que faz, olha que coisa linda. E esse livro é muito interessante, porque a gente está tendo uma dificuldade de repassar a técnica, assim, né? Principalmente no espaço rural. Eu vejo muitas artesãs dizendo que as pessoas não querem dar continuidade, não sei muito se é pela desvalorização, mas também não sei muito se é porque encontraram outro meio, né? Como a internet está aí ocupando um grande espaço, e aí as pessoas não estão interessadas, e esse livro é muito interessante até para sentar, né? Tentar aprender, ter como acervo mesmo, assim, né? Tem muito, exatamente, muitos conhecimentos, assim, que estão se perdendo, e eu acho que tem muitos que falta um pouco de apresentação, assim, sabe? Recentemente, eu dei uma oficina de bordado numa escola, e eu fiquei muito surpresa que ninguém da turma teve contato com o bordado, assim, não sabia o que era o bordado, assim. E aí, não, a gente vai utilizar a linha, a agulha. Não, tia, eu não sei costurar, não sei costurar, não sei costurar. Não, a gente vai fazer. E aí, assim, no segundo dia, já estava todo mundo empolgado, assim, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu acho que falta também a gente criar também esses espaços, sabe, de apresentar, né, de criar esse núcleo, assim, né, dizer, olha, vem cá, é assim que faz, como é que faz, porque acho que o interesse, partindo de que não foi experimentado, ele é mais fácil também, né, mas quando a gente apresenta, a gente se coloca, ele acaba provocando alguma coisa. E aí ela tem esse foi o trabalho que eu vi na exposição, muito legal, assim, esse polvo que ela trabalha, o azul, e esse fio branco, assim, esse fio branco dentro desse azul, assim, me chama muita atenção, assim, sabe? E esse vermelho também, né, essa contraposição que ela faz desse vermelho, desse azul, esse azul que ao mesmo tempo parece calmo, mas ele é tenso a partir do que ela fala. E esse polvo que ele é cortado, depois ela faz um tecido retangular, assim, bem comprido, com esse polvo todo, assim, uma coisa linda, assim, linda, 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 linda. Tem essa artista, que a gente volta também para os retalhos, ela também é daqui de Recife, Bedel, maravilhosa, ela ia estar aqui com a gente hoje, mas ela está viajando, e aí vai acabar que ela vai assistir só a aula gravada mesmo, e ela faz um trabalho assim incrível. Ela também faz o trabalho do tingimento natural, e como ela junta assim, né? Me chama muita atenção como ela faz essa composição de pegar esses fios e unir e criar um novo suporte, né? Criar uma nova peça assim. E ela utiliza a miçanga, se vocês conseguem identificar aqui na ponta dos dois lados, tem duas correntinhas de um lado, duas correntinhas de outro, né? Com algumas pedrinhas, vitrilhos, bem legal assim. Utiliza o bordado, a palavra vai e volta para estar ali presente. E, e essas tiras também, assim, eu sou, nossa, fã, fã, fã mesmo.
Acho lindo. Tem esse trabalho também, esse trabalho foi de uma exposição que teve dentro da universidade, que se chama Gesto de Fazer Casa, foi uma exposição de uma disciplina de arte têxtil, onde elas utilizaram a casa como esse elemento provocador, né? Então, cada uma ficou responsável por uma palavra. Então, assim, você dizia, eu gosto da palavra... A casa, para mim, ela tem o sentido de alimento. E aí tinha que criar alguma peça, texto, a partir dessa palavra. E foi muito interessante, assim, perceber como cada uma reconhece esse espaço, mas também a ideia da exposição era atravessar essa casa, né? Porque tá todo mundo em casa fazendo suas peças, que é uma coisa muito interessante, mas quando a gente se une, o que é que a gente está construindo ali? Então, cada uma foi por um caminho, e novamente Dedéu trouxe essa questão dos retalhos. Também gosto muito da composição que ela faz, quando ela traz esse mostarda com esse vermelho, né? E esse galho ali em cima. E ela também faz a intervenção de elementos com a pedra, né? Isso é muito legal. Ela também faz o pigmento, mas ela também traz essa peça que ela é mais rígida e ela borda por cima, né? Faz como fosse uma aplicação, né? Dentro desse tecido, assim. E o que eu mais gosto dessa peça é que aqui embaixo, do lado direito, do lado no terceiro tecido, que tem o mostarda, o vermelho e um mais clarinho, e aí tem uns testes de cores, assim, não sei se vocês conseguem ver. Não, lindo, assim, é tipo, todo o processo dela tá na própria obra, assim, sabe? Ela não fez, não retirou, né, esse lugar, ela simplesmente deixou os fios que estão soltando ali, não tem, nossa, é incrível, incrível, incrível. Tem essa artista, e aí a gente entra nesse bordado que acessa a peça, né, esse caminhar, essa peça que compõe nosso corpo, que veste, mas que também traz essa leitura, traz essa percepção, né? De se vestir uma peça bordada e se sentir pertencer de algum lugar, se carregar isso, assim. E Júlia foi essa artista que é a Zuia, ela foi responsável, ela foi curadora dessa exposição que eu falei para vocês, e ela tem um trabalho incrível com os fios, assim, eu gosto muito de perceber como ela faz essa... Eu tenho a sensação de que ela faz muito um rio e, ao mesmo tempo, ela se mistura ali com, sei lá, umas folhas que vão se cruzando, uns vegetais, sabe? E ela também gosta muito da miçanga, então ela traz muito os fios junto com a miçanga, assim. É muito legal esse trabalho. Olha que coisa linda, gente. Sério. As lantejoulas, né? Aqui em cima. Esse, parece uma teia, essa parte vermelha aqui, né? Parece uma teia. Muito bonito. E tem esse trabalho dela que eu sou apaixonada. Apaixonada. Gente, isso é linha de costura. Isso é linha de costura. Eu vi essa peça ao vivo, assim, eu fiquei muito chocada. Ela utiliza o preto como suporte, isso para mim também já é muito legal. Mas esse azul, o branco e o vermelho, né? Esse fogo que ela coloca assim. Júlia tem uma pesquisa muito em cima do capitalismo, então eu tenho até deixa eu pegar aqui, eu tenho uma peça dela aqui em casa para mostrar a vocês, porque ela traz muito ela questiona muito o capitalismo, então é uma coisa assim muito, dá para sentir assim, sabe, a partir de quando ela vai falando, quando ela vai se colocando, e muito incrível assim, não, essa peça assim é um negócio absurdo, e ela é meio grande assim, acho que ela tem uns 30 por 30. E aí você vê de fato esse fio da costura bem fininho assim, sabe? E ela não junta o fio.
ele tem um espaçozinho assim bem pequenininho que dá para perceber esse fio que vai se preenchendo, sabe? Muito legal também. Tem Heloísa é da Bahia, ela é daqui de Recife, mas hoje ela mora na Bahia. E aí a gente volta para essa peça que veste o corpo, né? Ela tem essa peça dela para mim lembra muito o manto de Nego Bispo, as pesquisas do Nego Bispo, né? Esse tecido que cobre esse ombro, que protege de alguma forma, mas muito linda essa peça, a forma como ela também compõe esse texto, como ela utiliza esse fio para preenchimento, uma coisa assim, quem trabalha com texto quiser falar também depois, de como é que pensa esse caminho, né, de fazer esse preenchimento do espaço, como é que parte esse processo, quando você pega uma peça grande, como é que vem, né, essa composição. Para mim vem muito, eu olho uma peça, eu imagino ela pronta já, mas também durante o processo ela vai mudando várias vezes, várias e várias e várias vezes. Muito difícil ela voltar para o ponto inicial, mas é porque também ela vai passando os dias e a gente vai mudando, né? Vai chegando outras coisas, vai vivendo outras coisas, e aí ela vai se modificando também. E aí eu gosto muito essa peça de Heloísa. Ela tem várias nesse modelo, né, de ombreira, que é muito interessante, e ela é muito do carnaval, como eu falei, ela é daqui de Recife, de Olinda, então ela vive muito a festa, ela vive muito essa explosão, então ela traz muito estrela, muito brilho. Ela também tem um trabalho muito legal com a tapeçaria, que volta para a questão de Madalena também, ela pega também essa junta e também faz um trabalho muito legal com os fios. Tem esse trabalho dela também, que é um quadro grande, assim. E o que eu acho muito interessante desse quadro é esse branco, que eu não sei se vocês conseguem perceber, que compõe todo o quadro. É muito lindo, assim, né? Voltamos um pouco mais para Bel, de perceber como essa cor dentro desse próprio tecido que se junta, mas ao mesmo tempo ele cria uma tensão, né? Você para observar e fica assim, caramba, essas parece uma veia, umas raízes, né, que tá ali meio que invisível, mas que tá chamando a atenção de alguma forma. Quando esse fio branco ele cruza a palavra e ele compõe todo o espaço, né? Muito legal. Assim. Tem essa artista que é de Fortaleza, é Jamile. Ela trabalha muito com crochê. Também é incrível a composição. Acho que é interessante perceber. Não sei se tu conhece ela, Matheus. É muito interessante perceber a trama, como ela faz. Eu faço crochê também, eu acho muito difícil pensar essa trama que escapa um pouco desse retangular, sabe? Eu tenho uma dificuldade ainda de pensar. E aí eu fico olhando para essa peça dela assim, eu fico, caramba, como é que ela construiu, né? Tipo, porque ela não é padronizada e a gente tem muito esse quando vai para o crochê tradicional, é muito tudo muito contado, as correntinhas, os pontos, tem que subir de tal forma e tal, e ela distorce isso, ela coloca um círculo no meio, e é uma peça que quando se junta, ela se conecta, assim, né? Tanto as cores, quando ela traz esse preto, assim, eu acho muito interessante. Esse preto na peça, ele é muito gritante, mas ao mesmo tempo, quando vem esse bege, né, esse vermelho, tipo assim, caramba, tudo faz muito sentido. Esse amarelo também. O trabalho dela é bem interessante. Ela trabalha com fotografia, ela já fez. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Ela já fez roupa de, de crochê. Deixa eu ver aqui. Eu conheci o trabalho dela na pandemia. Depois eu conheci ela pessoalmente numa feira que eu fui em Fortaleza.
Olha isso, gente. Incrível o trabalho dela. Ah, olha isso. Incrível, incrível, incrível. Olha isso. Ela tem uma dessa, só que é toda vermelha também. É porque ela não tem mais foto dessa, assim, mas. Aqui, ó, a vermelha que eu falei. Muito, muito, muito bonito o trabalho dela, assim. E aí a gente chega um pouco da tapeçaria, que eu acho que a gente tá passando por ela também de várias formas, mas é Thaís Arruda, também daqui da minha cidade. Thaís está com uma exposição maravilhosa agora no Museu La Greca. Ela trabalha com o TUF, né? Que ainda bem que com esses últimos 10 anos tem um reconhecimento muito grande da tapeçaria. Inclusive, quero indicar para vocês um documentário que existe no canal Arte 1, que se chama Tapeçaria Brasileira. Eu acho que é Tapeçaria Brasileira, que fala, cada episódio fala de todo o processo de tapeçaria do Brasil, assim, de artistas, de como as pessoas trabalham, como é que é feita toda a produção, como é cada técnica, que cada um utiliza um espaço, né, um formato, que essa tapeçaria que Thaís utiliza, ela tem um volume, ela tem uma textura, mas também tem outros tipos de tapeçaria, né? E aí esse documentário é bem legal, para quem é da tapeçaria também, não sei se conhece. E Thaís tem um trabalho, assim, incrível, 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 incrível. Ela faz... É grande o trabalho dela, acho que tem 1,5 m a maioria das vezes. E ela faz uma composição também muito interessante, perceber essa paleta, o recorte. Eu já tive contato com a tapeçaria, só que com agulha, aquela agulha mágica, não lembro. Ai, não é agulha mágica. Punch needle, punch needle. Isso. Eu já fiz uma peça na época da pandemia, que eu fiz alguns cursos online e tal. E aí ela começou também, começou a experimentar, e depois ela começou a alcançar esse lugar, que também o trabalho dela é maravilhoso. Deixa eu abrir aqui para vocês. No Instagram ela também tem uma página muito interessante. Ó, o trabalho dela aqui. Incrível. Ela também trabalha com macramê. Então, essa peça que ela está utilizando no corpo também foi feita por ela. Olha ela aqui. Muito legal o trabalho. É muito interessante, né? Se perceber como cada uma vai experimentando o texto e também vai experimentando, não experimentando assim, mas pensando no fio, porque cada um tem a sua textura, né? Tem ali, a gente tem uma quantidade enorme de tecido, e, e cada uma vai experienciando e vai aplicando e vai fazendo essa intervenção e compondo um espaço, assim. Tem Larissa de Souza, maravilhosa. Ela é uma artista, eu também sou, assim, ela é uma base para minha pesquisa, porque Larissa ela trabalha muito essa memória
não existente. Ela trabalha muito essa memória que gostaria de ter vivido pelo histórico da família dela, mas também essa memória que ela queria que continuasse, sabe? É muito bonito assim, o trabalho dela. Então, se pensar gestos e momentos de casa que foi interrompido ali por demandas de trabalho, por outras demandas também de processo de luto, de separação, e que ela traz na pintura dela esse lugar, sabe? Do tipo, de querer ter continuado vivido daquela forma, assim. E aí, recentemente, ela começou a trazer o texto, essas aplicações, né, para o próprio trabalho dela. E eu acho muito interessante, não sei se vocês já tiveram o experimento de pegar o tecido e pintar no próprio tecido sem trabalhar o tecido, né? Porque quando a gente vai fazer uma pintura, se vai experimentar o acrílico, por exemplo, se faz uma camada de, acho que é PVA que você passa, ou é um gesso, não lembro muito bem agora. Você cria uma película ali para poder colocar a tinta, né? Porque senão vai a camada ela vai, o tecido vai puxar aquela tinta assim. E aí, e Larissa ela faz isso de uma forma muito interessante assim. Ela pinta no tecido e ela pinta no tecido de várias texturas assim. Acho muito interessante assim também. E ela traz novamente essa pedra, essa miçanga junto com essa renda, junto com os personagens, os elementos. Essa peça dela também muito interessante, como ela compõe, né? Ela junta vários elementos, mas o que mais me chama a atenção nessa peça é esse fio azul que está na peça ao canto, assim, sabe? Como ele vai fechando, e essa mão também. Larissa também tem uma pesquisa muito interessante com a mão. E essa mão de proteção, ela utiliza muito a religião dela para poder trabalhar suas obras, então ela tem muito essa questão da mão, dessa questão da proteção, e essa mão está sempre em cima, protegendo de alguma forma, da forma como ela pensa, e aí é muito bonito, assim, também vale muito uma pesquisa sobre Madalena. Eu vou trazer mais ao longo das aulas os coletivos, porque é muita gente, é muito legal também descobrir isso. Mas Minas Gerais, que eu tenho uma paixão também muito grande, tem uma concentração enorme de bordadeiras, especificamente, de todo o trabalho têxtil, de pegar esse fio, de trabalhar o fio, de tingir o fio, de bordar o fio e fazer todo o processo. Tenho muita vontade de visitar. Tem uma aluna da turma que ela é de Minas, ela não está aqui hoje. Estou doida para ela entrar para poder perguntar como é o processo também. Mas não sei se vocês conhecem, né? O Vale de Jequitinhonha é muito conhecido assim, mas não sei se é conhecido só na minha bolha assim, não sei se é muito geral, mas é muito incrível assim o processo do personagem, né? Da personagem dentro desse tecido assim. Você vê que é uma peça que ela não tem muita intervenção, ela tem o tingimento, elas trabalham com o tingimento, mas que ela não precisa de muito preenchimento para criar uma história. Só essas mulheres numa fila assim já dá uma. Ai, nossa, que legal, Gisele, quero te ouvir, hein? Nossa, que legal, que legal. E aí ela já cria esse lugar, né? E é um coletivo que começou pequeno e com o tempo assim foi passando, foi criando uma proporção muito grande, que bom. E elas não trabalham só com o bordado, eu sei que elas fazem a tapeçaria também. Quem é da tapeçaria também seria muito interessante fazer essa pesquisa. Elas fazem a tapeçaria e elas fazem a intervenção
do bordado na tapeçaria. Elas colocam ainda mais um elemento, então ele cria uma textura, sabe? É muito, muito legal. Eu já vi uma tapeçaria dela muito grande, assim, numa exposição que eu fui, e não, é incrível, assim, incrível, incrível, incrível mesmo. Tem essa obra, que coisa mais linda, muito bonito, muito bonito. Deve ter tanta história, assim, acho que se sentar para ouvir, tudo deve fazer sentido. Aí eu coloquei aqui um vídeo para a gente assistir. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar enquanto eu vou abrindo aqui, pode falar, gente. Quero muito ouvir vocês. Se você já conhecia algum artista, eu vou olhar o chat, mas eu vou apresentar aqui. Mostrar um vídeo para vocês. Vocês me falam se dá para ouvir. Dá para ouvir? O que mais me tocou nessa viagem, em todos os lugares, foi a chegada, o acolhimento, o carinho especial que cada um de vocês receberam nós, em fogos e tudo mais, que a gente se sentiu lá em cima, né? A gente se sentiu muito especial. Muita força, sabe? Brilho no olho. Eu consegui ver o brilho no olho, assim, o brilho no rosto de todo mundo. E isso é maravilhoso, ver que tá todo mundo junto, trabalhando em equipe, conectado. E assim, com certeza isso já tá sendo um sonho de menina já pra mim. Conseguir ver esse brilho no olho, essa luz. E o trabalho delas aqui é muito, muito minucioso, um trabalho muito bom, né? Muito bonito. Eu me senti assim, reforçada, né? Eu senti que esse é um reforço para nós, igual você falou ali de manhã. Isso é uma injeção de ânimo que nós estamos tomando aqui. Esse tingimento lá embaixo foi muito bom, porque, olha, eu tirei pelas rodas, eu não sou fiabeira. Na hora que eu vi as rodas, que eu vi os olhos das meninas, eu falei, nossa, a roda é diferente da nossa. Faz o mesmo sistema, mas são coisas, culturas diferentes, que a gente precisa ter essa troca, que é aqui que nasce, nessa cama é que nascem outros trabalhos, outras ideias de produzir, né? Que uma coisinha que ajeita outra coisa ali. E nasce outros produtos, nasce outros trabalhos. Então, para mim, tá maravilhado. Eu tô encantada. O que é interessante de perceber é como a produção, né? Acho que quem trabalha no espaço urbano tem esse lugar mais solitário, né? Esse lugar mais não tem esse coletivo tão presente, como geralmente a gente encontra mais no espaço rural, entre muitas aspas, né? O que seria esse rural, assim. Mas eu mostrei esse vídeo para vocês identificarem o processo do fio, os materiais, as ferramentas que elas utilizam, o tingimento que ela faz, como é o processo, porque isso também é um lugar de identificação quando você vê a finalização da peça, né? E até um lugar de aprender, de identificar, de que quando você
faz uma peça, você não está comprando ou compra uma peça, você não compra só a peça, né? Você compra o tempo, uma pesquisa, todo um processo ali por trás. Então é muito interessante assim reconhecer esses movimentos, né? Do próprio grupo também. E aí tem esse grupo, não sei se vocês conhecem também, inclusive eu comprei uma vez o livro, acho que minha filha tinha 2 anos na época, 2 ou 3 anos, e eu comprei um livro do grupo Matizes, não conhecia, eu comprei, eu disse, nossa, um livro bordado, um livro infantil, assim, que falava sobre a maior tecelã do mundo. Lindo o livro, lindo, lindo, lindo. Eu comprei para mim, fingindo que era para minha filha, né? E aí, nossa, um mundo, gente. Porque, assim, olha que coisa linda, olha que peça linda, essa composição, essa história, tudo é bordado à mão, é de Minas Gerais, mas eu fiz. Ai, que legal, que legal. Ah, eu quero fazer aula também. É de Minas Gerais, mas engraçado que quando eu fui para Fortaleza, eu conheci várias pessoas que já tiveram contato em Fortaleza com o grupo. E aí eu não sei muito qual é a ligação, né, de Minas para Fortaleza, se morava em Fortaleza, não entendi muito bem, assim. Mas conheço, inclusive eu tenho uma peça aqui, que é de uma artista lá de Fortaleza, ó. Ah, entendi, entendi. Que essa artista, ela teve um trabalho todo feito, começou, né, com o grupo, e hoje ela já tem a sua independência e é uma artista maravilhosa que ela tem umas questões de saúde mental, e aí ela gosta muito da música e toda a obra dela é ela trabalhando a música. É muito bonito. Inclusive, o bordado aqui que eu mostrei é ela sentada no balanço tocando um instrumento. E aí ela conta como o trabalho manual e o bordado salvou ela desse lugar, né? Tá salvando diariamente. É muito bonito, assim. E aí a gente tem aí meia horinha, e aí eu pensei da gente fazer uma atividade. Deixa eu olhar aqui o chat. Ah, legal, legal. Foi, eu estava olhando o site e vi que tem vários livros, tem as obras também. Não, e Fortaleza é um negócio, né? Você chega em Fortaleza, todo mundo borda, nossa, muitos coletivos assim. Eu vou apresentar Sônia Gomes durante o curso. Sônia Gomes, ela abriu e vai fechar o nosso curso, porque eu acho que Sônia é super importante trazer. E aí eu quero fazer essa atividade. Vamos fazer uma atividade, eu vou mandar para vocês no grupo agora o livro, o fio das miçangas, do Mia Couto. Eu vou mandar o livro inteiro, porque eu não sei como vocês são, mas eu sou meio. Não mande só o texto, mande o livro inteiro, porque se for muito bom, eu vou querer ler tudo. E aí eu estou mandando porque caso alguém queira, né? Eu acho que é uma boa leitura. E aí eu vou mandar. É um conto curto, são 2 páginas só, e aí a gente lê. E utilizando esse material, o papel, o tecido, eu quero que vocês, a partir do conto, vocês vão construindo. Vocês podem fazer desenho abstrato, riscar só um papel, escrever palavras que provoque um pouco do que está colocando ali, elementos, vocês que vão conduzir esse lugar, partindo das obras que a gente foi
trabalhando aqui, e depois a gente pode fazer uma apresentação rápida de mostrar o que é que está fazendo, o que é que pensou, quem se sentir confortável também, não é obrigatório, assim, então acho que é bom a gente também reconhecer esse lugar. E aí eu acho que esse é um início para entender esse processo criativo, assim, né? E como é que a gente se provoca dentro desse espaço para a gente criar a partir do nosso, assim. Deixa eu mandar aqui no grupo. Matheus, eu acho que tu não tá no grupo, né? Tá todo mundo no grupo, gente? Acho que tá todo mundo no grupo. Deixa eu mandar aqui. Vocês conhecem Minha Couto? Alguém já leu? Tem Sim. um outro texto dele que também fala do fio, sobre a arte, sobre a poética, que chama A Infinita Fiandeira. Não sei se você conhece, eu até achei que fosse esse. Aí, como você colocou esse com outro título, eu fui procurar aqui na internet agora, ainda tem outro. Então já. Então, parece que é Legal. uma coisa recorrente dele, assim, também escrever sobre o fio, né? Sobre a trama. É. Legal. Não, é assim, por isso que eu tô mandando um livro, porque eu tô mandando um conto específico, que eu acho que é a página 15, eu vou confirmar aqui para vocês. É bem rapidinho também, não tem meia horinha aí. Mas o livro todo, ele traz muito fio como ponto condutor, assim, da própria história, sabe? E é muito legal, assim. É a página 15 e 16. É bem curtinha. Mandei no grupo, vou mandar, vou adicionar Matheus. Todo mundo consegue ter acesso. Quem não conseguir, eu posso abrir aqui no compartilhamento de live para poder fazer a leitura também daqui. Pode ser adicionável, Matheus. Todo mundo recebeu? Mandei. Deixa eu abrir aqui. Eu uso muito a literatura como ponto de provocação, assim. Então, livros gosto muito de ter, tá sempre pesquisando. E aí eu acho que eu vou dar 10 minutinhos para a gente falar o que vocês acham. Tá bom? 10 minutos. Deu uma travada. Quais as páginas que tá do PDF? É a 16. 16 e 17. Eu acho que é 16 e 17. E o nome do conto é Inundação. Deu para ouvir?
E aí, gente, como está o processo de vocês? Já terminaram? Eu fiz algumas coisas aqui, pensei em alguns bacanas. Se quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Vocês gostaram do conto? Eu peguei uma caneta aqui, fiz um textinho, e aí eu escrevi: a sua saudade parece um pouco com a minha memória costura esse corpo que confunde, que alcança, que questiona. O teu olhar se perde um pouco com o meu. Essa saudade. Terminaram? Quem quer compartilhar? Quem quer começar? Fazer nossa rodinha de conversa? Foi legal? Você geralmente utiliza a literatura para poder criar? Ou não é tão familiar? Eu sei que tem gente que não é muito dos textos, né? Mas da imagem, ou da oralidade. Acho que é bom também. Olá, Vicente. Olá. Eu não costumo fazer essa leitura que me leva à criação. Gostei da experiência, mas ainda quando é um texto que é de rápida... Rapidamente você consegue entender o contexto que está sendo construído ali. Eu me associei mais a elementos que estavam colocados, então o meu processo aqui foi fazer desenhos de alguns desses elementos que me chamaram a atenção no texto, mas eu não consegui finalizar, então é um trabalho em andamento ainda. Talvez na próxima aula eu mostre. Legal, legal. Quer mostrar ou não? Eu só desenhei como se fosse o guarda-roupa com os cabides, ele aberto e sem nada ainda, tipo uma sombra, assim. Mas não me sinto confortável ainda para mostrar, da próxima. Tudo bem. Tá. Legal. Eu também tenho uma dificuldade de ler o texto e meu processo é muito... Eu não sei se meu processo é lento ou se meu processo é normal e depois que eu acho que é lento, assim, mas eu também tenho a leitura e eu me afasto um pouco dela para entender, depois eu volto. É massa também, legal. Obrigada, viu? Posso ser o próximo? Eu acho que não só o texto, como o próprio curso em si me remete muito por exemplo, a questão da própria história. Você falou, por exemplo, aqui no Ceará, o quanto é forte, tipo assim, é muito comum alguém da família e etc., ou saber ponto e cruz, ou saber costurar, geralmente muito mais na proposta de decorar a casa, tipo assim, decorar o protetor de garrafão d'água, botar em cima da mesa, algum bordado, esse por diante. Então,
E quando você foi falando de algumas das autoras, elas falam muito da própria história delas e representam no bordado a própria história. Então é como se eu construísse uma identidade e agora, através, enfim, do texto, a pessoa consegue representar a própria história. Então, um artista que eu conheço mais sobre a obra dele, que é o Léo Nilson, que é um artista daqui, é um que me pega muito, e ele usa muito de um elemento que eu gosto muito, que é a imagem com texto. A imagem, às vezes, com alguma palavra ou algum texto curto ali, que contextualiza um pouco mais ali o desenho. Então, acho que, querendo ou não, esses dois elementos aproximam ainda mais a pessoa da obra. Enfim, acabei fazendo mais um rascunho, necessariamente. Aí a minha letra também não ajuda muito, mas o texto fala de tempos diferentes e choques constantes. E aí, enfim, acaba me lembrando muito da obra do Léo Nilson. Ah, legal, legal. Obrigada. Bom, vou falar então também. Eu gosto muito da literatura, ela faz muito parte do meu processo, desde quando eu comecei o meu trabalho, eu trabalho com arquitetura, quando eu fui nomear meu escritório, veio da literatura do Guimarães Rosa, então isso me atravessa muito, assim, a literatura. Para mim é muito importante. E eu gostei muito desse texto, porque ele é muito visual. É visual, você vai lendo, a história vai se compondo na frente do nosso olho, a gente vai vendo essa mulher vivendo essa dor, essa saudade, essa angústia, e a gente consegue ir materializando a história, né? Eu acho que a literatura é muito fantástica, e Mia Couto tem essa destreza, assim, essa delicadeza com as palavras. Eu fui lendo, minha cabeça pensa tudo muito rápido, compõe as coisas muito uma velocidade que eu preciso ir me segurando assim para pensar. Então, eu primeiro tomei a decisão de ir anotando algumas coisas que me chamaram a atenção no texto, como o Rio do Tempo. Eu achei que essa imagem é uma coisa muito bonita. Aí tinha uma frase que falava: guardar a saudade como se aquela ausência fosse o único troféu de sua vida. Isso também achei que deu. E aí, quando fechei o texto, anotei as palavras que vieram logo à mente, que foi casa, rio, saudade, vestidos, engolia. Então, eu acho que daí vai começar a montar alguma coisa, sabe? Precisa entrar nesse processo ainda, mas adorei a experiência, o texto, tudo. Legal, legal. Obrigada mesmo. Acho que eu posso falar, então. Eu não sou muito de fazer o processo da literatura, mas gostei muito. O texto é incrível, Mia Couto é incrível. Muitas coisas acontecendo, muitos elementos. E eu até vi que a Maria Raquel tava tipo, lendo e anotando. E aí eu pensei, mas eu falei, não, eu quero ler tudo e sentir e depois ver o que vai sair daqui. E eu posso mostrar, ficou só um rascunho, não tem muita coisa, mas peço desculpa à arquiteta presente, as minhas perspectivas, mas eu desenhei uma casa cortada com um rio no meio e eu coloquei algumas palavras que ficaram marcadas do texto, que foi dor, mãe, saudade, memória, pai, tudo, nada e filho. E eu acho que essa inundação de coisas passou por essa casa, de sentimentos, por essa família. E adorei, gostei muito. Enfim, não dá para fazer muito nesse pouco tempo, quero continuar aqui, mas foi muito legal, foi uma experiência muito bonita. Obrigada. Obrigada, viu? Legal. Vou falar também, eu acabei não fazendo. Não sei se ia falar, Gisele. Não, pode falar. Tá. Acabei não fazendo nenhum processo aqui de escrita e desenho. Eu fiquei com vontade de sair, tirar foto. Era uma das coisas que tu tinha colocado ali, né? Ela é da foto, isso? Não entendi. Repete, por favor. Não, que na instrução que tu nos deu, tu tinha botado também foto, tirar foto, né? Foi. Mas essa atividade ia ser para casa, só que aí como sobrou um tempinho, aí eu disse, não, vamos fazer aqui
mas ela vai continuar a semana com vocês aí. Aham. Aí eu fiquei assim, 10 minutos não vai dar tempo, e aí eu... Mas foi um texto, assim, eu também gosto muito da literatura, junto, assim, enfim, para pensar processos de criação e imaginação, né? Acho que a literatura é isso, ela faz a cabeça imagina, né? E a gente consegue ir para lugares que a gente não vai, assim, né? No nosso modo comum. E eu conheci esse livro, sim, mas esse texto não, né? Esse conto não. E eu fui também meio inundando de memórias, assim, eu lembrei que no início, assim, né, tinha um período que eu morava em uma outra casa, que não aqui, mas uma casa no espaço rural, e eu sempre sonhava que tinha um rio passando do lado da minha casa, né, e eu levava para terapia, e eu disse, isso, né, a casa tinha o rio, e assim, eu via o rio, né, e aí, esses dias eu retomei o sonho do rio, assim, na minha casa, e eu disse para minha analista, para minha terapeuta, né, eu disse, não tinha um rio, mas tinha um rio, né, eu entendi, não, tinha um rio passando ali, né, ele não estava, né, correndo, assim, mas no meu sonho tinha o rio. E várias memórias familiares, assim, também, que eu acho que esse conto foi me levando, assim, né, para coisas do luto, da dor, da casa. E fiquei um pouco com isso, assim, acho que daí para levar, né, para os próximos. Legal. Obrigada mesmo. Compartilhamento. Oi, Gisele. Bom dia, quase boa tarde, né, pra gente. Assim, compartilhando, né, tem uns 3 anos que eu comecei a trabalhar na área têxtil, principalmente com bordado, e para mim sempre foi muito forte, assim, essa relação da palavra com o têxtil. Me provoca demais a palavra, assim, sabe? E até pesquisando, existe uma natureza comum dos dois, né? Pela etimologia das palavras, tem isso, assim. E com esse texto do Mia, parece que tem uma relação, né, entre a água e o fio também, né? E tem um tempo aí que passa sobre os dois, assim, né? Esse tempo de deixar passar, o tempo do recolhimento, né? Me veio uma coisa, assim, de sobreposições, né? Aí eu recortei uns tecidos aqui, algodão cru, me veio a vontade eu tô sem agulha aqui de costura, e eu pensei que talvez um processo aqui fosse trabalhar com camadas, e eu coloquei a palavra tempo, a vontade que eu tinha de costurar, né? Todas essas camadas aqui com o bordado, assim, né? Geralmente a gente trabalha só com uma superfície, né? E na verdade, a nossa vida vem de sobreposições, assim, né? Foi o que detonou, assim, a história, o conto, assim, um pouco. Que lindo. Nossa, que lindo. Obrigada. Então, quando eu não estava preparada para a tarefa hoje, então quase saía já da aula e já ia me embora, mas resolvi ficar e abrir o PDF. É interessante que eu já tinha tido contato com esse livro, né, porque eu peguei emprestado de uma amiga muito querida. Os livros fazem muito parte assim, da minha vida, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu comecei a bordar na pandemia e o bordado foi uma coisa que roubou o tempo da literatura da minha vida, mas de uma forma boa, claro. Gostaria de entender mais, né, quando você foi falando, e também a colega foi falando, as colegas foram falando dessa relação da literatura, e que foi isso que me trouxe, né, também aqui a esse grupo, foi justamente juntar essas duas coisas que, para mim, são tão encantadoras, a literatura e o fio, né, o trabalho têxtil. E eu gostaria muito de entender melhor e despertar isso em mim, conseguir fazer, né? E aí esse livro era emprestado de uma amiga, está há muito tempo esse livro comigo, eu disse, eu tenho que devolver esse livro para minha amiga, e comprei um para mim. Inclusive eu comprei com a mesma capa do dela, né, que é esse do PDF, que tem outra opção, acho que mais nova, que tem uma capa diferente, mas eu fiz questão de comprar
o outro porque eu achei mais bonita e era igual a dela, e é nele que a colega falou o nome do conto, que para mim é o conto mais lindo que eu já li, que é esse, A Infinita Fiandeira, que está nesse livro. É um livro, eu já reli várias vezes esse conto, eu achei ele encantador, belíssimo. Gostei da leitura do texto, preciso voltar a essa leitura, acho que para que mais imagens venham, né? A princípio também, quando eu pensei, eu digo, acho que eu não vou querer escutar ninguém falar nada para ver o que é que sai de mim, né? Sem as influências externas, porque às vezes eu acho que eu não tenho muita facilidade de desenho, e eu acho que isso atrapalha um pouco o meu processo criativo, às vezes acho que não tenho criatividade nenhuma, enfim, essas coisas que eu acho que todos nós, em algum momento, em maior ou menor medida, a gente passa, né? Então, eu gostei muito da leitura, eu achei um texto muito lindo, Lia Couto é incrível, e assim, só consegui desenhar, tinha várias palavras realmente que dava para ter anotado, mas eu também fui um pouco interrompida aqui pelo meu esposo, que chegou por perto, não deu para eu fazer muita coisa, mas tudo bem, estou aqui. Aí o que eu fiz ainda foi desenhar uma casinha, não sei se vai dar para ver. Olha, não sei desenhar muito, minha gente, mas foi o que veio na hora, sabe? Como se fosse uma casa em cima de umas ondas. E aí também não sei, vou ver o que é que eu consigo evoluir ou não, porque também eu fico caminhando nesse limite, assim, entre buscar a disciplina das coisas, mas ao mesmo tempo não ser escrava dessa disciplina, porque eu acho que o bordado entrou muito na minha vida nesse lugar de liberdade, porque as minhas outras atividades, eu trabalho muito, a arte, infelizmente, eu não vivo de arte, né, infelizmente não é uma coisa que eu tenha como a atividade principal da minha vida, adoraria, mas não tenho, não posso ter, pelo menos até agora. Então, a arte, o bordado entrou nesse lugar na minha vida justamente como esse elemento libertador de outras tarefas que me prendem. Então, às vezes eu digo, epa, peraí, vamos estudar, vamos buscar uma certa disciplina, né? Mas ao mesmo tempo não quero ficar ali me obrigando a nada. Então, por isso que às vezes quando vem a atividade eu fico, epa, peraí, calma, essa atividade é obrigatória, quero fugir. Mas eu gostei muito da experiência e estou gostando muito de tudo que eu ouvi até agora. Eu sempre me sinto muito privilegiada, né, por poder ter o acesso a esse tipo de coisa, né, a esse tipo de grupo, acesso de tempo, acesso financeiro, acho que somos privilegiados, né, por estar aqui. Então, muito obrigada. Obrigada também. Ai, foi muito legal, porque estou muito feliz de ouvir vocês, porque eu acho que cada uma também tem esse processo de entendimento. Para mim também o processo ele tem vários lugares. Eu escolhi esse texto porque para mim já é muito familiar, mas se eu fosse participante também fosse um texto muito diferente, também eu ia ter essas questões que vocês trouxeram de cada um, assim, ter uma distância, também de tentar se aproximar. Mas também a intenção também é fazer com que a gente se perceba, né, nesse espaço, de que cada uma também tem suas provocações, tem seus estados, tem seus momentos, tem umas que se localizam melhor em outros materiais, tem outras que não, que eu acho também isso maravilhoso. E fiquei muito feliz. E eu quero, assim, emendando para a próxima aula, né? A próxima aula eu pensei da gente trabalhar a composição, né? Como é que a gente pensa as cores. Acho que eu sei que já tem gente aqui que já tem um trabalho mais elaborado, então já deve ter isso mais definido, mas também é bom experimentar, né? Então, como é que a gente visualiza essas cores, de onde a gente cria essa paleta, como é que faz? E aí eu tinha passado o exercício que a Alessandra falou aqui, o exercício das fotos. Então, eu queria que vocês fizessem registros do dia a dia. Assim, tô almoçando, coloquei um prato de comida e coloquei um verde e um frango grelhado que ficou numa cor e eu quero essa composição aqui. Eu quero esse verde, eu quero esse amarelo, eu quero esse azul do prato, sabe? Pensar nessas cores, porque eu queria que vocês me trouxessem uma paleta, talvez, ou três cores, duas cores, que fosse partindo do olhar de vocês, sabe? Tipo, eu poderia aqui dizer, vamos trabalhar o vermelho, vamos trabalhar o azul,
mas é o meu olhar, eu quero o olhar de vocês, assim, né? O que é que está no dia a dia, a gente está em lugares diferentes, então a gente está em estações diferentes, em climas diferentes, então cada uma vai se provocar a partir de alguma coisa. Eu sou muito da tarde, então o pôr do sol para mim ele é uma paleta que está muito presente no meu trabalho. À noite também está muito presente no meu trabalho. Tem gente que é mais do dia, tem gente que é mais daquele lugar mais quente ou do escuro. E aí eu penso muito nessa composição e eu vou trazer várias, complementando as obras, trazer, saindo um pouco das artes visuais, a gente vai entrar um pouco na arquitetura, para poder trabalhar essa composição das cores dentro do próprio espaço, dentro do próprio território, né? Então eu vou trazer imagens de floresta, imagem de rios, de vários lugares. Vou trazer arquitetura africana, que tem um trabalho de cores e geometria absurdo, para a gente poder pensar, né? Fazer esse trabalho, e assim, não necessariamente vocês vão fazer a imagem e já vão escolher. Vocês fazem o registro durante a semana, e na próxima aula a gente vai trabalhando, vocês vão identificando a partir dessa imagem. E para além disso, dentro dos materiais, quero que vocês façam um recolhimento assim, de tecidos, de fios, não há uma regra, tem que ser tecido tal, que possa parecer um pouco com aquilo, com a paleta que vocês estão trabalhando, que vocês estão querendo colocar, obviamente, mas também que não é uma exigência, a gente pode trabalhar com outro tipo de suporte, que às vezes é aquilo que a gente tem, é o que tem naquele momento, mas também entendendo que pode ser experimentado de outra forma, e trazer algum fio, um fio de crochê, um fio de costura, por exemplo, para Matheus, que tem o Leonilson, né, que é essa palavra, esse fio. Então, o fio de costura é um fio muito interessante para se pensar, mas também tem esse fio mais grosso para quem é da tapeçaria, ou para quem quer experimentar também, outro tipo de textura. E aí, na próxima aula, a gente pode pensar isso. Aí vocês podem trazer retalhos, ou pode trazer um tecido. Eu pensei no padrão médio de 15 por 15, e aí a gente vai trazer esses desenhos, essas provocações para dentro desse tecido, e vai costurar, vai bordar, vai aplicar, vai fazer dentro das nossas provocações mesmo, assim, sabe? Então, foi isso que eu pensei. Quero muito agradecer por toda a partilha. Foi muito legal, estou muito feliz. Eu pensei muito em como elaborar esse curso, e acho que eu consegui alcançar. Vocês são muito legais, assim. Eu amei muito, e muito bom ouvir também, criar esses espaços. O ateliê é sempre muito solitário, né? Mas quando você compartilha, você vai percebendo que tá todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo quer falar, todo mundo quer expressar, e vamos criar mais esses momentos. E é isso, qualquer coisa eu estou no grupo, mando mensagem, pode mandar mensagem no privado também, eu super respondo. E é isso. Vou mandar o livro, mandei o livro por e-mail agora, que eu já deixei o e-mail agendado, mas eu já mandei no grupo, mas fica salvo lá. E vou mandar o PDF com os textos e mais a apresentação das artistas que a gente trabalhou, para quem quiser pesquisar mais, para quem quiser saber mais e se identificar, tá bom? Muito obrigada, gente, e até mais. Obrigada, Ayla. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.